Amém, Senhor Jesus, vem naquele dia e agora para aquecer o nosso coração. Nós queremos ser cheios de Ti, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Privilégio absurdo estar aqui mais uma vez com vocês nesse culto da manhã e nesse domingo especial. Eu estou aqui na igreja há muitos anos, meus pais fizeram os primeiros cursilhos e encontros de casais há muitos anos atrás e foi assim que eu conheci essa igreja, mas teve um período que eu fiquei na igreja católica porque eu queria ser padre, porque eu estudava no colégio Marista São Luís. Não fui padre porque eu sabia que precisava casar, né? Não dava para eu não casar. Aí não dava para ser padre, mas aí no final da adolescência, através do Ministério de Grupos Familiares aqui da igreja que Dom Paulo implantou, na minha casa abriu-se um grupo familiar, até hoje existem os grupos familiares, e eu passei a servir a Deus aqui nessa catedral, embora eu já tivesse sido intercambista de Dona Márcia e de Dom Paulo quando era criança. Eu sou amigo de Tiago, temos a mesma idade, e eu fui passar uns dias na casa de Dom Paulo, acho que um fim de semana. Era para eu chegar lá na sexta e voltar no domingo depois do culto, porque depois do culto a gente costumava comer uma pizza, meus pais, Dom Paulo, Dona Márcia, e eu acho que depois da pizza era para ir para casa. Mas eu estava de férias, e aí a gente pediu para a mamãe para eu ficar a segunda. Eu acho que a mamãe ligou, não tinha celular naquela época não, para ele me buscar na segunda, eu fiquei a terça e fui ficando, eu fiquei o mês todo na casa de Dom Paulo e Dona Márcia. Por isso que ele diz que eu era o intercambista dele. E eu sou assim meio intenso, quem me conhece de perto sabe que eu sou um camarada muito ativo. E quando eu entrei aqui nessa comunidade, embora que eu já sou daqui desde criança por conta dos meus pais, mas quando eu me engajei aqui de vez, então eu fui muito rápido para querer buscar a Deus e fazia as coisas aqui. Aí um dia eu ouvi de uma senhora mais idosa, meio que reclamando para alguém, e eu vi, ela estava falando de mim. Ela disse que não aguentava muito não, que esse rapaz é entusiasmado demais. Ela disse assim. Na verdade, o que ela quis dizer é que eu era empolgado demais ou hiperativo demais. Não sei se o que ela queria dizer era a palavra entusiasmado, não, mas eu gostei, porque depois eu descobri o que é que significa entusiasmado. E entusiasmado, segundo o dicionário, é aqueles que estão sob a inspiração divina, porque essa palavra enteos, de onde vem entusiasmado, é justamente estar em Deus. Então, a pessoa que está entusiasmada ou que é entusiasmada é aquelas que está em Deus, ou aquela que está cheia de Deus. E então ela não sabia não, mas eu disse um amém, depois que eu descobri o que é que era. E hoje é meu último domingo como pastor auxiliar aqui da igreja, e a partir do domingo que vem serei pastor da Catedral da Reconciliação, como disse Dom Paulo, mas eu não quero fazer muito drama não, porque eu só estou mudando de bairro, é pertinho, e eu vou viver aqui, porque aqui é a minha casa. Mas a verdade é de que esse sim não foi um sim fácil de dizer. No começo, há algum tempo que Dom Paulo já tinha me comunicado do que Deus estava dizendo no coração dele, eu não quis ir. Quem é que ia querer sair daqui? Já que ser pastor auxiliar é a melhor coisa do mundo. Eu ia ganhar o quê saindo daqui? Eu aqui junto com Dom Paulo, o povo diz que eu tenho as costas quentes porque eu sou o intercambista dele, então não ia querer sair daqui nunca. Aqui eu tinha todo o conforto, todo o carinho que ele e Dona Márcia sempre tiveram comigo, então de fato eu não queria sair daqui. Aqui eu conheço cada metro quadrado dessa igreja, conheço a visão de Dom Paulo para a igreja e como as coisas funcionam. Aqui eu conheci a minha esposa, aqui eu fui ordenado ao ministério, mas quando a gente entendeu que era de Deus, Paula e eu conversamos e oramos e dissemos o sim. Eis-nos aqui, Senhor, se Tu queres que a gente vá para lá, a gente vai. E começamos a transição, já há alguns meses, lá e cá, conversando com a liderança de lá e com o Dom Ximenes, até que chegou o dia, domingo que vem, nós vamos assumir. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos indo para lá entusiasmados. Nós estamos indo para lá cheios de Deus. Porque ou eu creio que Deus toma conta, ou eu não creio. E se eu creio que Ele toma conta, eu não posso ir de qualquer jeito. Eu não posso fazer corpo mole. Ah, Dom Paulo, não vou não, não quero não. Aqui era tão mais gostosinho, aqui eu não pagava uma conta.
não posso. Se eu vou, eu tenho que ir com o coração na missão. Paula e eu sabemos que temos que ir com o coração na missão. Então eu quero contar uma história da Bíblia para vocês. E tem a ver com isso, com o coração da missão, com as coisas que a gente deve fazer. Porque eu creio que Deus quer conversar com você hoje. Ele tem uma palavra para a sua vida hoje. Eu quero que você saia desse culto essa manhã entusiasmado também. Amém? E essa história está no livro de 2 Reis, capítulo 13, que o meu amigo reverendo Marcelo Mateus leu. O contexto, para quem não conhece bem a história bíblica, é no período dos reis de Israel. Israel foi liderado pelos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José, e Moisés, e Josué, e depois foi liderado por um período de juízes, como Sansão e muitos outros, e de repente começou o período dos reis, começou com Saul, e Davi, e Salomão, sendo que quando chegou com Salomão o reino se dividiu, eram 12 tribos de Israel, 10 ficaram no norte, 2 ficaram no sul, e é nesse período que está a história que nós lemos. Nós estamos no reino do norte, nas 10 tribos do norte, existia um rei chamado Jeoás. E isso se deu no finalzinho da vida de um profeta chamado Eliseu. Esse profeta era o sucessor de um outro profeta muito poderoso chamado Elias. E Eliseu era um homem entusiasmado, cheio de Deus. Era um homem muito intenso. Tanto é que ele era o ajudante de Elias antes de assumir a função profética de Elias, e foi perguntado a ele o que é que ele queria quando Elias não estivesse mais ali, e o que ele disse que queria era porção dobrada da unção de Elias, porque ele sempre foi esse camarada entusiasmado, empolgado também. E quando Eliseu já estava no finalzinho da sua vida, Jeoás procura ele. Procura para receber uma palavra do Senhor. E deixa eu dar um parêntese aqui para vocês, porque os profetas, sobretudo do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, eles tinham maneiras diferentes, pitorescas, de comunicar a palavra de Deus. Eles comunicavam de maneira criativa, de maneira diferente, de muitas maneiras o que Deus queria falar. Por exemplo, para mim é o exemplo mais gritante, o profeta Oséias, ele casou-se com uma prostituta. E ele casou-se com uma prostituta e profetizou o seguinte: o povo de Israel tratava Deus como aquela prostituta o tratava. Então você veja que coisa séria, uma ilustração, como ele ilustrava o que Deus queria dizer para o seu povo, de uma maneira tão vívida, um ato assim. No Novo Testamento também tem um caso interessante, em Atos capítulo 21, conta que existia um profeta chamado Ágabo, e o apóstolo Paulo estava junto dele, e esse Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou o cinto de Paulo nos seus próprios pés e nas suas mãos, e disse assim: assim diz o Espírito Santo, o homem a quem este cinto pertence, será semelhantemente amarrado pelos judeus em Jerusalém. Ele queria dizer que Paulo ia ser preso, como de fato foi. Era a palavra de Deus para Paulo, que Paulo ia ser preso. Mas ele não chegou simplesmente e disse: Paulo, você vai ser preso. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou-se e disse: o que está acontecendo comigo vai acontecer com o dono desse cinto, que era Paulo. Eu quero que você imagine que os profetas, então, eles comunicavam e ilustravam o que Deus queria dizer, e às vezes até hoje é assim, de uma maneira diferente, de uma maneira através de atos e ações proféticas. E essa história que nós lemos é uma ação profética dessa. No final da vida está lá o grande Eliseu, e o rei chega para ele, e ele então faz uma ação profética. Ele diz assim para o rei: pegue o arco, pegue a flecha, mire para o oriente, onde está a Síria. No norte de Israel, ao norte de Israel está a Síria, até hoje é assim. E eles guerreavam muito. E ele disse: vira para lá, para o oriente, onde está a Síria, e atira uma flecha. E o rei então atira a flecha, e quando o rei atira a flecha, imediatamente o profeta diz: esta é a flecha da vitória. Com esta palavra pronunciada, proclamada, Eliseu estava dizendo para o rei Jeoás: você vai vencer a Síria. E aconteceu assim. Mas imediatamente depois que ele disse, a flecha da vitória foi lançada, ele disse outra coisa. Ele disse assim: agora, rei, pegue de novo as flechas. E o rei pegou o arco e pegou as flechas. E ele disse: agora você não atira mais para o oriente, você atira para a terra. E o rei então atirou 3 flechas na terra.
E Eliseu se indignou muito. E ele disse: você deveria ter atirado mais flechas, 5 ou 6 flechas, não só essas 3. Porque você só atirou 3 flechas, você só vai ter 3 vitórias em batalhas contra a Síria. E quando eu li essa história, eu achei esse negócio muito estranho. Eu nunca compreendi bem essa história. Porque, vamos combinar, essa história é estranha. Aliás, os profetas são normalmente mais ou menos estranhos. A pergunta número 1 que eu me fiz foi: como é que o futuro de um rei ou de uma nação poderia ser afetado pelo fato de ele ter lançado 3 flechas e não 5 ou 6? É a primeira pergunta. E há um livro de um autor americano chamado Evan McNamara, que ele ainda diz algo mais forte. Ele diz assim: por que Eliseu não disse antes que é para lançar todas as flechas? Porque ele podia ter dito assim: rei, pega as flechas todas e atire. Mas ele não disse isso. Ele só disse: pega as flechas e atira. A instrução estava meio em aberto. A instrução não foi assim: atire todas as flechas. Foi: atire as flechas. Aí quando o camarada atirou 3, ele se indignou. E a Bíblia diz que ele se indignou muito. E aí eu fui estudar esse texto, porque esse texto não entrava muito na minha cabeça. E o que eu encontrei queimou no meu coração. E eu sabia que era uma palavra de Deus para mim e para você. O que eu encontrei e quero compartilhar com você é sobre o entusiasmo com o qual a gente deve fazer as coisas. Eliseu se indignou porque faltou entusiasmo daquele rei, faltou zelo, faltou crença e fé naquele ato profético. Se a primeira flecha atirada para o Oriente, ele disse que era a flecha da vitória, as flechas depois deviam ser todas, com toda a força. Ele tinha que ter atirado todas as flechas, porque eu atirei uma e era da vitória, porque eu ia guardar outras flechas. O rei estava com a metade do coração dele naquilo que ele estava fazendo. Ele teria ganhado todas as vitórias se ele tivesse atirado todas as flechas. Na primeira flecha veio a palavra de vitória, e eu sabia que Deus estava falando comigo, porque eu sei que tem muita gente assim, fazendo as coisas sem entusiasmo, sem firmeza, sem vontade ativa, sem interesse de coração. Tem muito marido e muita esposa levando o casamento sem entusiasmo. Tem marido e tem esposa que já abandonou o outro afetivamente há muitos anos, que já abandonou sexualmente há muitos anos. E eu sei que Deus, toda vez, enquanto casais é culto aqui na quarta-feira, domingo, de manhã e de noite, e a gente se esforça e diz que Deus promete ajuda para salvar seu casamento, para renovar a sua aliança. Deus dá poder para você perdoar e para você liberar perdão. E a turma, ao invés de atirar todas as flechas, atira umas 2 ou 3. E diz que está tentando, mas não está tentando de todo o coração. E a palavra do Senhor vem para mim e para você e diz assim: aposte todas as suas fichas no que Deus quer fazer. Confie totalmente nele. Faça tudo que estiver a seu alcance. Não só metade do que está ao seu alcance. Faça tudo o que está ao seu alcance para salvar seu casamento. Ano que vem, logo em fevereiro, vai ter encontro de casais. Vai ter EMA. Já temos discipulado de casais. E aí as pessoas chegam para mim e fazem: pastor, mas ele não topa discipulado, ele não quer fazer EMA, ele não quer. E eu digo: ore mais, tem milagre. Nós não estamos falando de coisas humanas, estamos falando de coisas sobrenaturais, estamos falando de uma flecha de vitória. Não pode desistir. Ou então eu ouço assim: agora sou eu que não quero mais, eu não aguento mais. Não aguenta porque está lutando sozinho. Se começar a lutar com o Senhor, confiando nas flechas de vitória, você sabe que vai ter um futuro abençoado. E eu quero dizer um negócio a você: Jeoás, que era o rei, ganhar da Síria, não era pouca coisa não, porque Israel estava destroçado, militarmente destroçado, em todos os sentidos destroçados. Então aquela primeira flecha da vitória era um milagre que Deus estava prometendo fazer. E Deus está prometendo fazer milagre para você também. Desde que você bota o seu coração nesse negócio. Desde que você se entusiasme e atire todas as suas flechas. Pode ser difícil, mas creia e veja o agir de Deus. Sabe uma coisa? Tem gente que é tão entusiasmada com o cursilho. Eu e Dom Paulo acordamos cedo e fomos à manhanita do cursilho da Recon, feminino, que está terminando agora. E muita gente. E eu acho a coisa mais linda do mundo. Não tem perigo de eu não chorar, porque eu sou chorão mesmo. Só não sou mais chorão do que Paulinho P.O., meu compadre, porque esse bate todos os recordes. Mas eu sou chorão. E eu vejo
a coisa linda que é servir a Deus, mas eu vejo com tristeza que tem gente entusiasmadíssima para trabalhar no cursilho, para trabalhar em qualquer coisa que a gente faça aqui na igreja, gente entusiasmada para fazer crossfit, gente entusiasmada para ir para jogo do Náutico, que só Deus sabe como eu sofro com isso. Agora, para o casamento, não tem esse mesmo entusiasmo. Ou se eu disser que vai trabalhar num cursilho aqui, em Natal ou em Miami, a pessoa está entusiasmada. Agora, quando eu digo para ela cuidar do casamento, ela não tem o mesmo entusiasmo. E você, às vezes, está cumprindo tabela, atirando 2 flechas, quando Deus disse a você, atire todas as flechas. E às vezes não é só no casamento, tem muita gente sem entusiasmo no trabalho, na escola, na empresa, faz só o que é obrigatório, às vezes nem o que é obrigatório faz, pensa que a espiritualidade só tem a ver com igreja, não leva isso para a vida profissional, empurra com a barriga as coisas que tem que fazer. E eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, assim: fazei tudo como ao Senhor e não aos homens. Você não está estudando para os seus pais, você não está trabalhando para o seu chefe, você está fazendo tudo o que você faz para a glória de Deus. O seu entusiasmo em tudo o que você faz é que vai definir o sentido das coisas. Eu morro de rir com um guarda de trânsito que tem em João Pessoa, não sei se vocês já viram ele. Meu amigo tem um guarda de trânsito em João Pessoa, não sei se ele está ainda lá, mas durante muitos anos ele era o guarda de trânsito, que eu gostava de passar ali. Como é o nome, Paula? Ali naquela praia na igreja de Márcio, esqueci o nome da praia, ali, eita, já chega. E o guarda ficava ali, perto de uma McDonald's que tem ali. É o guarda de trânsito mais empolgado que eu já vi, mais entusiasmado que eu já vi na vida. Ele não manda o cara a entrar à direita, não, ele faz assim, uá, uá. Ele é um entusiasmo, eu nunca vi sol quente, chuva e ele entusiasmado como um guarda de trânsito. Eu conheço um vigia de escola aqui de Recife, que ele é o cara mais entusiasmado vigia de escola que eu já vi na vida. Ele dá bom dia a 1000 alunos que entram lá e responde bom dia e boa tarde e boa noite e dá um sorriso. Eu nunca vi um negócio desse. Eu já tenho um pedreiro cantor que pipocou na internet porque ele não consegue fazer uma parede ou emassar nada que ele não esteja cantando. Tem um gari no Rio de Janeiro que ele lava a rua todinha dançando. Eu quero dizer a você que quando a pessoa é entusiasmada e quer fazer as coisas com inteireza de coração, como ao Senhor e não como aos homens, muda o sentido que você dá à sua rotina. Tem muita coisa que eu faço e que eu não gosto de fazer. Eu não só faço o que eu gosto de fazer, mas eu faço assim mesmo, porque tudo o que eu faço é para o Senhor. Esteja aqui ou na reconciliação, pregando, ouvindo, tudo é para o Senhor. E quando tudo é para o Senhor, muda tudo. Tem muita gente sem entusiasmo nos relacionamentos com os amigos, com os filhos, com os pais, no ministério. O mundo está cheio de gente sem entusiasmo, como aquele rei. E eu aqui, orando entusiasmadamente, para que isso contagie o seu coração e que haja transformação na sua vida. No seu casamento, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Eu tenho uma amiga que está aqui, Lilian, e Lilian gosta de dizer que a gente não se anima para o que não tem significado para a gente. Se não vale nada para mim, para que o esforço? Para que eu me entusiasmar? E o conselho é, empreste significado a tudo que você faz. Não faça nada que não tenha sentido. Ressignifique a sua rotina e tudo que você faz. Se você valorizar o ordinário da sua vida, as funções, o que você tem que fazer, você vai estar santificando tudo. E se tudo que você faz, você está santificando, será muito mais fácil se entusiasmar. Eu não sou chegado em malhar, eu odeio malhar. Vocês devem ver pela minha barriga. Eu não gosto de malhar. Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de andar, caminhar, mas malhar eu não gosto. E aí um dia, eu não jogava tênis, nem corria, nem fazia nada. Eu era um camarada que eu só fazia estudar e trabalhar e pregar o evangelho. E eu estava ficando, além de gordo, que eu ainda sou, mas eu estava ficando um gordo fraco. E um dia eu li um livro de um homem, um pastor paulista, pastor Ricardo Gondim, e ele é um livro sobre constância, e ele disse que o meu corpo era templo do Espírito Santo. Eu já sabia disso, mas eu nunca tinha parado para pensar no seguinte. Ele disse no livro assim, se você quiser ter uma carreira profissional, ministerial, ou uma carreira matrimonial, ativa, com a sua esposa, por pouco tempo, aí você não malhe mesmo não, viva a sua vida desse jeito. A sua carreira é de 100 metros rasos.
Agora, se você quer uma vida ministerial longeva, se você quer uma vida profissional longeva, se você quer que seu casamento dure bem, muito, aí você cuide do seu corpo, porque se você não cuidar do seu corpo, você não trabalha direito, você não prega direito, você não namora direito. Rapaz, esse negócio mudou minha vida, do não namorar direito, mudou minha vida. Mudou minha vida. E aí, a partir de então, fazer exercício físico para mim não é uma questão estética, não é uma questão de gostar, é uma questão espiritual. Eu ressignifiquei. Então eu hoje, quando saio para fazer exercício físico, eu faço porque gosto, escolho as coisas que eu gosto de fazer, mas eu faço porque aquilo para mim tem um sentido, eu santifico aquilo, por isso eu me entusiasmo naquilo que eu quero fazer. E alguém vai dizer assim, vocês sabem que eu sou meio maluco, né? O povo do culto da tarde já sabe disso. Mas como eu estou saída mesmo, eu posso falar das minhas maluquices aqui. Quando eu vou fazer sermão e quando eu vou pregar, eu sempre mando para o reverendo Marcondes, para minha esposa, para a Lilian, para Paulinho e Uli, o que é que eu vou pregar, a gente discute o sermão e tudo. E eu fico sempre imaginando alguém que não gosta de mim sentado. Alguém que vai me arguir, vai dizer, esse sermão está todo errado. Eu fico sempre pensando nisso. Aí eu fico sempre querendo arrumar resposta para quem está reclamando de mim. Eu sou doido, você sabe disso. E eu fiquei pensando nisso. Eu disse, rapaz, alguém vai ouvir esse sermão e vai dizer assim, ô Ivanzinho, para com isso. Nem todo mundo tem que ser feito tu assim, empolgado, imperativo, não. A pessoa pode ser tímida. A pessoa pode ser comedida, pode ser equilibrada, porque você é desequilibrado. A pessoa pode ser mais parcimoniosa. Minha mãe sempre diz para mim para eu ser parcimonioso. Primeiro eu tive que aprender o que significava essa palavra. Aí depois eu fui entender. E eu pensei direitinho, claro, ninguém precisa feito isso. É até melhor você não ser feito eu, vá por mim. Mas talvez você não tenha compreendido bem. Eu não estou falando de personalidade. Você pode ser tímido, mas cheio de Deus. Você pode ser tímido e atirar todas as suas flechas e apostar todas as suas fichas no seu casamento, mesmo sendo tímido. Porque isso tem a ver com intensidade e não desistir. Você pode ser comedido, equilibrado, sensato e cheio de Deus, dando o seu 100% em tudo que você faz na igreja, no trabalho, no casamento. Não tem a ver com personalidade, tem a ver com a intensidade com que você vive a sua vida. A personalidade traz a empolgação, o bocão, o barulho, mas a intensidade traz a profundidade, a estabilidade da sua fé. Esse sermão é sobre você não se acomodar. E todos nós nos acomodamos em algum sentido, em algum momento da nossa vida. Nossa tarefa, meus irmãos, nessa manhã, é discernir em que área, em que aspecto nós estamos acomodados. Uma vez, o mestre da lei perguntou a Jesus qual seria o mandamento mais importante. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. E a resposta de Jesus para esse mestre da lei foi assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o teu entendimento. Meus irmãos que estão aqui hoje, os irmãos que estão na internet ao vivo e os que vão ver isso depois, Jesus não disse que era para você amá-lo com o coração, com a alma e com o entendimento. Ele disse que era com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as flechas que você puder possuir. É assim que a gente deve amá-lo. E eu compartilhei essa ideia com o Uli, e o Uli disse assim: Ivan, quem é que vai colocar todo o coração, toda a alma e todo o entendimento nas mãos de alguém que não é o centro da sua vida? Se Jesus for a periferia da sua vida, esse sermão não faz sentido nenhum para você. Mas se Jesus for o centro da sua vida, aí você vai entender e vai atirar todas as suas flechas de todas as áreas da sua vida, porque Ele é o centro. E eu fico me lembrando de irmãos que subestimam o poder de Deus e dizem assim: ah, pastor, mas Deus não vai me usar nunca. Deus vai usar o bispo, Deus vai usar o pastor, Deus vai lhe usar lá na reconciliação, e no ministério tira 2, 3 flechas e pronto. Mas talvez hoje seja o dia de você decidir atirar todas as suas flechas e se animar para Deus usar você. Porque tem muita gente que precisa de você na sua família, muita gente que precisa de você na sua casa, e essa igreja precisa de você. E eu vou finalizar, porque senão eu não vou finalizar não, porque eu vou ficando aqui, eu vou me agarrar aqui nesse púlpito e não sair daqui mais não. A vontade de ir embora é nenhuma. Mas eu tenho que terminar. E alguém pode estar aqui pensando:
tu estás muito entusiasmado aí, mas Deus desistiu de mim. Eu sei quão pecador eu sou. Eu sei quão pequeno eu sou. Mas eu vim aqui para dizer a você que é mais fácil você ter desistido de você mesmo. É mais fácil você estar atirando somente 3 flechas do que Deus ter desistido de você. Porque Deus não desiste de você. Ele quer abençoar você. Ele quer fazer você lançar a flecha da vitória. Ele quer fazer você se animar e dar tudo o que você tem para que você veja o agir dele nas suas vidas. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, essa manhã tão especial, nós oramos juntos para que essa igreja seja uma igreja entusiasmada, uma igreja cheia de Ti, cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja, pessoas que não vão se dar pela metade em nada na vida, maridos, esposas, filhos, profissionais, estudantes, e tudo que a gente faz, com toda a nossa força, com todas as nossas flechas. Senhor, nós hoje declaramos que Te amamos, mas a gente não declara que Te ama só com o nosso coração, a gente Te ama com todo o nosso coração. Nessa manhã, nós derramamos diante de Ti toda a nossa alma, todas as nossas emoções, todo o nosso entendimento, tudo diante do Teu altar. Recebe o nosso tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.